Você já percebeu que o mundo parece sempre o mesmo, até o dia em que você muda a forma como o enxerga? E se eu te dissesse que o maior obstáculo entre você e a vida que deseja não está fora, mas dentro de você? Por que tantas pessoas passam anos esperando que tudo mude, sem perceber que nada mudará enquanto elas mesmas permanecerem iguais? O estoicismo nos lembra que o mundo não gira para satisfazer nossas vontades. Ele simplesmente é. O caos, as dificuldades e os imprevistos sempre existirão. Mas o que pode e deve mudar é a sua postura diante disso. Esperar que a vida mude antes de mudar a si mesmo é como esperar que o fogo se torne água. Algo absolutamente impossível. Então aí surge a seguinte questão: como provocar essa mudança interior que transforma a forma como vivemos? O estoicismo não oferece fórmulas mágicas, mas oferece caminhos exigentes que desafiam a nossa mente, as nossas escolhas e a nossa disciplina. Se você deseja mudar de verdade, primeiramente você precisa compreender 3 fundamentos, 3 conceitos que sustentam essa caminhada. 3 pilares que os estoicos cultivaram com rigor e que podem redefinir completamente a forma como você enxerga e vive. Vamos falar sobre cada um desses 3 conceitos, que juntos revelam que a verdadeira transformação não começa fora, mas dentro, na maneira como pensamos, decidimos e perseveramos. Conceito número 1. A disciplina da percepção. Imagine sua mente como uma fortaleza. Dentro dela, pensamentos entram e saem o tempo todo. Alguns trazem clareza, outros trazem sombras. A disciplina da percepção é o guardião que decide o que permanece e o que deve ser expulso. O estoico sabia que não somos arrastados pelos fatos em si, mas pelo modo como os interpretamos. Uma ofensa pode se tornar uma ferida ou apenas um som vazio. Um fracasso pode se tornar ruína ou o alicerce de um novo começo. Tudo depende da forma como você escolhe enxergar. A mudança começa quando você se detém diante de cada pensamento e se pergunta em silêncio: isso me fortalece ou isso me enfraquece? Perceba a profundidade dessa simples pergunta. Ela é como uma lâmina que corta as ilusões e revela a essência de cada ideia que nasce em sua mente. Pois não são os ventos externos que decidem o rumo de um navio, mas a mão firme que segura o leme. O perigo está em viver no automático, deixando pensamentos distorcidos conduzirem sua vida sem perceber. Raiva, ressentimento, inveja. Eles se disfarçam como companheiros fiéis, mas na verdade são invasores que corroem sua fortaleza interior. E se você não vigiar, esses sentimentos tomam o controle. O estoico se disciplina para ver com clareza. Ele não foge do mundo, mas não se torna escravo das interpretações frágeis. A cada situação, ele pergunta: o que vejo é realmente o que é, ou é somente o reflexo do que eu apenas acho? E aqui está o mistério. Quando você muda sua percepção, o mundo parece mudar com você. A dor diminui, os obstáculos se transformam em mestres ocultos e o caos se revela como parte natural da ordem maior da vida. Mas eis a questão: quantas vezes você observa seus pensamentos antes de acreditar neles? Quantas vezes questiona a verdade do que sua mente insiste em repetir? A disciplina da percepção é mais do que um exercício. É o início da verdadeira liberdade. Pois só é livre aquele que governa seus próprios olhos, sua própria mente e o sentido que dá à realidade. E é justamente aí que começa a transformação. Nada muda até que você mude a forma de ver e enxergar. Conceito número 2. A coragem da escolha.
Há um instante invisível entre o que acontece e a forma como você responde. Esse instante é silencioso, quase imperceptível, mas é nele que o destino de sua vida é moldado. O estoico sabia que cada atitude, cada palavra e até mesmo o silêncio é uma escolha. Não existe neutralidade. A omissão também é uma decisão. E a soma dessas escolhas constrói, tijolo por tijolo, quem você se torna. A questão é, você escolhe ser guiado pela razão ou você é arrastado pelo impulso? E imagine por um momento que sua vida seja como uma estrada diante de você. A cada passo, bifurcações surgem. De um lado, o caminho fácil, que nada mais é do que ceder à ira, seguir a multidão e agir sem pensar. Do outro, o caminho difícil como conter-se, refletir e decidir com base na virtude. Um único passo em falso pode parecer pequeno, mas repita-o todos os dias e perceberá que caminhou quilômetros na direção errada. A coragem da escolha não é um ato grandioso, não é uma batalha travada em campo aberto. Ela se manifesta nos detalhes, como, por exemplo, no tom que você escolhe usar, na decisão de calar quando poderia ferir, ou de falar quando o silêncio seria covardia. É preciso coragem para não se submeter às paixões que exigem domínio imediato. Coragem para suportar a chama da ira sem deixá-la incendiar sua alma. Coragem para enfrentar o medo sem fugir dele. O estoico entende que a verdadeira força não está em ser invencível, mas em decidir com sabedoria, mesmo quando tudo dentro de si grita por descontrole. E aqui está a reflexão que poucos ousam enfrentar. Quantas vezes suas escolhas são realmente suas? E quantas vezes são apenas o reflexo daquilo que você ainda não domina em si mesmo? Nada muda até que você decida mudar. O mundo se curva diante de quem tem coragem de escolher não o mais fácil, mas o mais correto, porque no final não são as circunstâncias que definem quem você é, mas as escolhas que você ousa fazer diante delas. Conceito número 3. A arte da constância. Mudar não é um ato isolado, não é um momento de iluminação passageira. É um exercício silencioso, repetido, diário. O instante da clareza pode ser o primeiro passo, mas sem constância, ele se apaga como uma chama solitária em meio ao vento. Marco Aurélio lembrava que o caráter é construído na repetição. É naquilo que fazemos todos os dias que moldamos quem realmente somos. Não são as grandes promessas que transformam a vida, mas os pequenos atos sustentados com firmeza, mesmo quando ninguém está olhando. Pense nisso. Quantas vezes você começou uma mudança e desistiu no meio do caminho? Quantas vezes confiou em um único momento de inspiração, esperando que ele fosse suficiente para sustentar uma vida inteira? A arte da constância é justamente o contrário. Ela não se apoia no entusiasmo momentâneo e passageiro, mas na disciplina que resiste ao cansaço, ao tédio e ao desânimo. A arte da constância é continuar caminhando quando a mente implora por desistir. É permanecer fiel aos princípios quando as circunstâncias pedem concessões fáceis. O estoico sabia que a verdadeira transformação não é repentina. Ela é esculpida lentamente, como a água que, gota a gota, abre caminho até mesmo na rocha mais dura. A constância é o martelo invisível que lapida a alma, dia após dia. Mas aqui está o enigma. Será que você tem esperado milagres externos, enquanto ignora o poder da sua própria transformação interna? Será que você espera que a vida mude de um só golpe, enquanto despreza o poder das pequenas escolhas que repete em silêncio? A constância exige coragem, porque ela é discreta, não traz aplausos imediatos, mas é justamente ela que diferencia os que sonham dos que realmente mudam. Eis a verdade estoica: nada se transforma de forma duradoura sem constância.
A mudança real não nasce da euforia de um instante, mas da firmeza de 1000 dias. E cada dia, por mais pequeno que pareça, carrega em si a semente da eternidade. Até aqui, vimos que a mudança interior se apoia em 3 pilares: percepção, escolha e constância. Mas compreender esses 3 princípios não basta. É como conhecer o mapa e nunca iniciar a caminhada. O estoicismo não é apenas filosofia para ser lida, mas disciplina para ser vivida. Por isso, os sábios da antiguidade nos deixaram exercícios capazes de transformar teoria em prática, pensamento em ação e conhecimento em força real. Então, dito isso, vamos explorar agora 4 práticas poderosas que podem moldar sua mente, fortalecer sua alma e iniciar em você a verdadeira transformação estoica. Mas atenção, cada uma delas exige coragem. Coragem para olhar para dentro e enxergar o que precisa ser mudado. Coragem para abandonar os velhos hábitos. E coragem para se tornar alguém que não depende do acaso, mas da própria força. Mas antes de começarmos, antes de seguirmos para as práticas, quero te pedir para que deixe seu like e inscreva-se no canal, porque além de estar apoiando este trabalho, você também estará garantindo que receberá os próximos conteúdos que podem transformar sua maneira de viver e se posicionar no mundo. Garanta agora que esse tipo de conteúdo continue chegando até você. Isso pode fazer toda a diferença em sua vida. Prática número 1. O exame dos papéis da vida. Cada ser humano caminha pelo mundo interpretando múltiplos papéis. Filho, pai, mãe, amigo, profissional, cidadão. Somos como atores em um grande teatro, mas nem sempre conscientes do roteiro que seguimos. O estoico, porém, não vive de maneira automática. Ele observa os papéis que desempenha e pergunta a si mesmo: estou agindo com virtude ou apenas repetindo padrões herdados sem questionar? Pense nisso. Quantas vezes você age porque todos esperam que seja assim? Quantas vezes você veste uma máscara que não corresponde à sua essência apenas para se adaptar? O perigo é exatamente este. Ele está em esquecer quem você é no meio das máscaras que veste. O exame dos papéis não é um exercício de rejeição, mas de clareza. O estoico sabe que não pode abandonar esses papéis, mas pode decidir como irá interpretá-los. Ser filho com respeito, amigo com lealdade, profissional com integridade. Cada papel se torna um espaço de exercício da virtude. Mas aqui está o ponto crucial. Se você não examina seus papéis, eles passam a governar você. Você se torna escravo das expectativas, escravo das pressões e escravo dos rótulos. E assim, a vida deixa de ser escolha e passa a ser apenas repetição. O exame estoico rompe essa corrente. Ele obriga a olhar para dentro de si mesmo e se perguntar: estou vivendo de acordo com aquilo que é justo, sábio e corajoso, ou apenas seguindo o fluxo cego do hábito? Eis aqui o poder desse exercício. Quando você assume seus papéis com consciência, eles deixam de ser máscaras e se transformam em missões. A cada ato, você deixa de ser apenas alguém que ocupa um lugar no mundo e passa a ser alguém que constrói significado no mundo. Entende a diferença? Então pergunte-se agora, como você tem desempenhado os papéis da sua vida, com virtude, ou apenas como um ator distraído que esqueceu o sentido da própria peça? Prática número 2. A reorientação da atenção. Existe uma força invisível que molda a vida de cada pessoa. Essa força nada mais é do que a direção da sua atenção. O que você escolhe olhar, cultivar e alimentar em sua mente se expande, ganha peso, domina seus pensamentos e pouco a pouco decide quem você se torna. O problema é que muitos vivem presos ao que falta, vivem presos às comparações e às carências que nunca se esgotam.
É como caminhar em um deserto e fixar os olhos apenas naquilo que não se possui. A sede aumenta, o peso cresce e a vida se torna uma busca interminável por miragens. O estoico, porém, aprende a deslocar o olhar. Ele pratica a reorientação da atenção. Ele volta-se para o que já possui e para aquilo que pode cultivar em si mesmo agora. Não é uma negação do que falta, mas uma forma de não ser escravo da falta. Pense, quantas vezes sua mente se perde em desejos que ainda não se realizaram, esquecendo o valor do que já está ao seu alcance? Quantas vezes você se foca no que não tem e ignora as possibilidades imensas que estão disponíveis no momento presente? A reorientação da atenção é uma ruptura silenciosa. Ela muda a experiência sem mudar os fatos. Porque quando você olha para o que já existe, em vez de olhar para o que falta, o peso da vida se torna mais leve. Você se sente mais grato e a mente recupera a clareza. O estoico sabe que a mente é como um campo. Se você semeia nela apenas ausência e insatisfação, colherá desespero. Mas, se a cultiva com presença e propósito, colherá serenidade. O que aconteceria se por um único dia você decidisse dirigir sua atenção apenas ao que realmente tem valor? Que mudanças surgiriam se a sua energia fosse gasta em fortalecer virtudes em vez de alimentar carências? A resposta pode parecer simples, mas guarda um poder imenso que ensina que mudar a direção da sua atenção é mudar o curso da sua vida. Prática número 3. O princípio da simplicidade voluntária. Há um fardo invisível que pesa sobre muitos: o excesso. Excesso de desejos, de preocupações, de pensamentos que se multiplicam sem cessar. O excesso não enriquece a vida, ele apenas a aprisiona. O estoico também percebeu que grande parte do sofrimento humano não vem apenas daquilo que falta, mas também do apego ao que sobra. Desejos que nunca se satisfazem, hábitos que drenam energia, pensamentos que ocupam espaço sem trazer clareza. O princípio da simplicidade voluntária é um ato de coragem que nos ensina a abrir mão do que escraviza. Não por pobreza, mas por liberdade. Não por renúncia cega, mas por escolha consciente. Imagine uma mesa repleta de objetos inúteis. Cada um deles rouba espaço, até que o essencial quase não encontra lugar. Assim também é a mente quando está carregada de ruídos, distrações e desejos intermináveis. Não há clareza nessa mente, não há paz. O estoico pratica a redução do supérfluo. Ele se pergunta: isto que desejo realmente preciso? Este pensamento realmente me fortalece? Este hábito realmente me eleva? E com a mesma firmeza com que um escultor remove o excesso de pedra, ele lapida a própria vida e também a própria mente, deixando apenas o que é essencial. Mas aqui está o paradoxo. Vivemos em uma época em que todos correm para acumular mais, e poucos percebem que a verdadeira força está em aprender a viver com menos. Menos desejos, menos distrações, menos escravidão às aparências. A simplicidade não empobrece, ela liberta. Quando você reduz o supérfluo, sobra espaço para o que realmente importa. O coração fica mais leve, a mente mais clara e a vida mais sólida. Então pergunte a si mesmo: o que hoje você carrega em excesso? E o que mudaria se tivesse a coragem de deixar isso ir? Porque a verdadeira mudança começa não quando conquistamos mais, mas quando aprendemos a nos libertar do que não precisamos. Prática número 4. O treino da firmeza emocional. Há momentos em que a vida parece testar os limites da nossa resistência. Uma palavra ofensiva, uma injustiça, uma decepção, são pequenas fagulhas que, quando encontram uma mente despreparada, transformam-se em incêndios devastadores.
O estoico, porém, aprendeu a ser como a rocha diante das ondas, firme, inabalável e silenciosa. Ele sabe que reagir de imediato é quase sempre ceder ao inimigo mais perigoso que existe, o próprio descontrole. O treino da firmeza emocional começa no exato instante em que algo fere ou provoca. Em vez de se lançar ao impulso, o estoico sustenta o silêncio interior por alguns instantes. Esse breve intervalo não é passividade, mas força. É a escolha consciente de não permitir que a raiva ou a dor decidam em seu lugar. Pense nisso. Quem explode sem pensar revela fraqueza. Quem se contém revela poder. É simples e ao mesmo tempo difícil. Porém, o domínio de si mesmo é a maior das vitórias, porque nenhuma batalha externa pode ser vencida se a guerra interior for perdida. Esse treino não se conquista em um único dia, em um só momento. Ele exige prática constante, como o guerreiro que repete movimentos até que seu corpo haja com naturalidade. A cada provocação, a cada irritação, surge a chance de fortalecer o músculo invisível da mente, que nada mais é do que a capacidade de permanecer inteiro em meio ao caos. E aqui está o segredo. Quando você aprende a sustentar o silêncio interior, descobre que muitas situações que pareciam gigantescas não passam de sombras. O que antes abalava sua paz torna-se pequeno demais para roubar sua serenidade e plenitude. A firmeza emocional não é frieza, não é indiferença. É coragem. É olhar para a tempestade sem permitir que ela devore seu espírito. É manter-se de pé quando tudo ao redor pede que você desmorone. Então pergunte-se, quantas vezes você entregou sua paz às mãos de outra pessoa, reagindo sem pensar? E quantas vezes poderia ter escolhido a força do silêncio, o poder da firmeza e o domínio de si mesmo? Porque no fim, a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, é não ser escravizado pelas próprias emoções. Agora chegamos ao ponto crucial deste vídeo. Depois de tudo o que refletimos, uma verdade permanece inescapável. Nada muda até você mudar. O mundo não se curva ao seu desejo. O tempo não espera pela sua decisão. As circunstâncias não se alinham para facilitar sua vida. Mas existe um segredo silencioso no meio disso tudo que diz. Quando sua mente se transforma, é como se todo o universo ao redor também se transformasse. Não porque os fatos tenham mudado, mas porque você mudou a forma de enfrentá-los. Você mudou a forma de encará-los. E essa mudança interior é a única força capaz de alterar, de fato, o rumo da sua vida. Pense com seriedade. Quantos dias, quantos anos você já perdeu esperando que as coisas ao redor mudassem primeiro? Quantas vezes você adiou a transformação acreditando que ela viria de fora? A pergunta essencial não é quando será que as coisas vão mudar? A verdadeira pergunta é quando é que você vai mudar? Porque a verdadeira revolução não acontece fora, ela começa dentro. Ela começa no instante em que você decide observar sua mente, escolher com coragem e perseverar com constância. No momento em que você escolhe simplicidade em vez de excesso, firmeza em vez de descontrole e atenção em vez de dispersão. O mundo sempre será incerto, mas sua postura diante dele pode ser inabalável. Basta você modificar-se, e talvez nesse exato momento você esteja diante da escolha mais importante da sua vida. Continuar esperando que o mundo mude, ou assumir a responsabilidade de mudar a si mesmo agora. A decisão é sua, e é nesse instante que sua história realmente começa. Se este vídeo despertou algo dentro de você, não deixe que essa reflexão se perca no esquecimento. As ideias só se tornam transformação quando são cultivadas. Por isso, quero ouvir de você. Qual mudança interior você sabe que precisa começar hoje?
Escreva nos comentários. Suas palavras não serão apenas respostas, mas servirão como compromissos com a sua própria caminhada. Inscreva-se no canal e ative o sininho, não como um simples gesto mecânico, mas como um lembrete constante de que você escolheu crescer, refletir e se fortalecer a cada novo conteúdo. Deixe também o seu like, não por vaidade, mas porque esse simples ato ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que, assim como você, também buscam coragem para mudar de dentro para fora. E lembre-se, nada muda até você mudar. E talvez o primeiro passo seja justamente este: decidir permanecer próximo de reflexões que alimentam sua mente, em vez de distrações que a enfraquecem. A decisão está em suas mãos. Clique, comente, participe, porque cada ato, até mesmo esse pequeno gesto agora, é um ensaio da maior de todas as mudanças, a transformação de si mesmo. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.